Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs, um espaço de comentário das notícias, das informações do ponto de vista de um cristão bíblico. Nós estamos a viver a semana das celebrações festivas relativas ao Natal. E é nesse contexto que vem uma notícia que realmente chama a nossa atenção, desperta a nossa atenção e também a nossa preocupação. A senhora Helena Dalli, de Malta, ela é a Comissária Europeia para a Igualdade. No meio de um documento que ela preparou para a comunicação interna do seu departamento, mas que deve servir para ser utilizado por todos os diálogos ou as comunicações internas da Comissão Europeia, ela sugeriu a abolição da palavra Natal. Diz ela que nem toda a gente é cristã e que nem toda a gente celebra as férias cristãs. Então, em vez de se usar Natal, as pessoas deverão desejar um bom período de festas ou um bom período de férias e não um Feliz Natal ou um Bom Natal. Este guia recomenda, inclusive, outras coisas que são bastante interessantes. Por exemplo, ele recomenda a substituição de nomes cristãos como Maria e José por nomes que sejam mais internacionais, diz ela, como por exemplo Malika ou Júlio. Também ela pede que em vez de usar a expressão senhoras e senhores, se utilize apenas caros colegas. Expressões como o envio de homens a Marte seria a colonização de Marte, etc, etc, etc. E em momento algum se usar a expressão homossexual, mas substituí-la por cidadão. Bem, no que diz respeito à questão do Natal em particular, ela foi criticada e a Comissão Europeia foi criticada de forma bastante direta e até dura para aquilo que é o hábito do Vaticano e sobretudo do Papa Francisco, dizendo que de alguma maneira a Comissão Europeia está a tentar abolir as raízes cristãs da Europa. Porque, na verdade, a abolição da palavra Natal é uma tentativa da abolição do Natal em si. É interessante perguntar se estas pessoas da Comissão Europeia que querem abolir o Natal também vão deixar de fazer o feriado nesta época. Perguntar se, por exemplo, vão deixar de fazer celebrações no sentido de comer e beber, provavelmente mais do que aquilo que deveriam. Ou se vão deixar de comprar presentes para ofertar aos membros da família e aos amigos mais próximos. Porque se realmente entendem que a festa deve ser abolida, então deve ser retirado tudo. E não usufruir de tudo aquilo que a festa tem de bom, mas tentar-lhe tirar o seu verdadeiro significado. Tudo à nossa volta tem um significado. E todos os ritos dos quais nós participamos têm um sentido. Eles começaram por uma razão e eles celebram ou comemoram algo por algum motivo. É possível que nós não saibamos porquê. Por exemplo, quem é que começou a cumprimentar com um aperto de mãos? Faz sentido? O que é que isto significa? Foi tornado internacional por quem? A partir de que altura é que se passou a fazer? Mas a verdade é que todos nós usamos este rito, um rito comum, que agora, por causa da pandemia, foi de certo modo também deixado de lado, mas que era feito por toda a gente e ele transmitia muito significado. Se alguém lhe estende a mão e você não cumprimenta, há um significado forte envolvido. Se você aperta a mão do outro de forma mole, se você aperta vigorosamente, se você aperta durante bastante tempo, se ao mesmo tempo você envolve a pessoa num abraço, ou se é apenas um tocar de dedos rápido, enfim, um rito tão simples quanto um cumprimento pode transmitir e carregar uma quantidade de informação. O Natal é uma celebração importantíssima. Nós vivemos dentro de uma cultura que tem as suas raízes no mundo judaico-cristão. O Natal é a celebração do nascimento de Jesus. É isto que o Natal celebra. O tentar abolir o Natal, no fundo, é mais uma das múltiplas tentativas de tentar abolir o Senhor Jesus, o cristianismo, a Igreja e, em última instância, Deus daquilo que é as nossas vidas. Bem, é uma tentativa que não é recente. O abolir do Natal foi algo que foi tentado por muitas ditaduras em muitos contextos diferentes da história. Em muitas regiões da Europa que foram dominadas por muçulmanos, o Natal foi abolido até que os muçulmanos foram expulsos e o Natal estava lá no coração das pessoas. Por trás da cortina de ferro houve uma tentativa muito forte de transformar toda aquela cultura em algo
ateu ou pagão, abolindo tudo aquilo que fosse as imagens, os símbolos, as ideias cristãs. A cortina de ferro durou algumas décadas, caiu e os povos que estavam debaixo desse tacão e proibidos de fazer as suas celebrações estavam prontos a festejar novamente, porque estas festas estão no coração do homem e dizem respeito à coisa mais importante que já aconteceu, o evento mais importante que já aconteceu na história da humanidade, aquele que divide a história da humanidade em antes e depois. O momento em que Deus tocou a terra, o momento em que o céu fez ligação com a terra, o momento em que Deus tomou forma humana. Ora, esse é o momento, digamos, fulcral da história. Este é o momento que divide tudo, não somente a história, mas divide a humanidade e divide a eternidade. Porque entendemos, biblicamente falando, que este momento vai definir qual vai ser a nossa eternidade. Vamos estar com Deus ou longe dele? Tudo depende de se nós aceitamos ou não, entendemos ou não, recebemos ou não aquilo que Jesus veio fazer aqui na Terra. Ora, dentro de uma cultura cristã, pode até ser que o Natal seja celebrado por motivos errados. É muito provável que as pessoas celebrem a festa sem se lembrar do motivo da sua existência e da pessoa que devia estar no centro da celebração. Mas, independentemente disto, a tentativa de abolir até o nome do Natal é profundamente estranha. A senhora comissária defende que tem a ver com igualdade, que tem a ver com o evitar a ofensa, com a inclusão e a diversidade. É assim, eu não fico ofendido se um judeu desejar a outros judeus Feliz Hanukkah. É uma celebração judaica, ela não me diz nada, eu não vou celebrá-la, portanto eles que a celebrem à vontade. Eu não tenho qualquer problema se o meu vizinho que é muçulmano está muito interessado e muito feliz pela celebração do Tabaski. É uma celebração importantíssima dentro do período da peregrinação que deve-se fazer a Meca, é o sacrifício do carneiro, é uma celebração própria do mundo muçulmano, isso não me ofende minimamente. E a pergunta é, e porquê é que o Natal ofenderia as pessoas que não são cristãs? Nós, ao festejarmos o nascimento daqueles que nós chamamos o nosso Salvador, estamos a ofender os outros? Não. Aqui não tem a ver com igualdade, nem tem a ver com diversidade. Tem a ver com a tentativa de eliminar a Igreja e o testemunho do Evangelho. Tem a ver com a tentativa de silenciar os verdadeiros cristãos naquilo que é a sua responsabilidade deixada pelo Mestre de darmos testemunho daquilo que é a sua vida em nós e de fazermos discípulos de todas as etnias da terra. A resposta cristã correta é, com todo o respeito, dizermos à senhora comissária, não vamos deixar de usar a palavra Natal. E não somente não vamos deixar de usá-la, como vamos fazer questão de explicar o que é que ela verdadeiramente significa. Porque se o Natal é uma celebração que nem todos festejam, o Senhor Jesus nos deixou ordem de que anunciasse aquilo que Ele representa e a sua salvação para que em todas as etnias da terra ela pudesse ser festejada. Independentemente da senhora comissária querer ou não, a profecia bíblica diz que um dia pessoas de todos os povos, tribos, raças, nações e línguas irão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Esta é a mensagem que nós temos na Palavra de Deus. Nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. E como cristãos genuínos, tocados por aquilo que Jesus veio fazer, não vamos deixar de celebrar o Natal de Jesus.